livro de 2 Reis, capítulo 2 e versículo 9. 2 Reis, capítulo 2 e versículo 9. Glórias a Deus. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Depois que havia passado Elias, disse a Eliseu: pede o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Amém. Podeis se assentar nessa noite. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Eu admiro muito o profeta Eliseu e admiro muito mais ainda Elias. Desta época e desta tempo, eu considero Elias como um dos maiores pregadores do seu tempo e da sua época. A palavra do Senhor Jesus Cristo nos fala que depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Acasias caiu de um quarto, e a palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz que Acasias, ele adoeceu. E Acasias, ele mandou chamar os seus mensageiros para que fossem até a sua presença. A palavra do Senhor Jesus nos fala que os mensageiros chegou até a presença de Azaquias, e Azaquias mandou aqueles mensageiros consultar o Deus Baal de Zebub, Deus de Ecrom. E a palavra do Senhor Jesus nos diz que o anjo do Senhor apareceu a Elias, o presbítero, e mandou levantar-te e encontrar com os mensageiros de Samaria. E a palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz que quando Elias encontrou com o mensageiro, Elias, ele falou assim: porventura não há Deus de Israel, para aí poder consultar a outro Deus, o Deus de Ecrom? A palavra do Senhor Jesus Cristo nos fala ainda que Elias, ele disse assim: olha, vai lá e fala para o rei que da cama que ele subiu, ele não descerá, mas certamente ele morrerá. A palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz que os mensageiros voltaram até a presença de Acasias. Acasias, ele quando viu aqueles mensageiros, ele já disse assim: o que houve? O que aconteceu que vocês voltaram? E a palavra do Senhor nos diz que ele disse assim a Azaquias: nós encontramos com um homem, portanto ele mandou te dar uma mensagem, portanto que da cama que tu subiste, tu não descerás, mas tu morrerás. A palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz que o rei perguntou e disse assim: como que é esse homem? E os mensageiros identificaram e falaram como Elias era. E o rei então disse assim: olha, certamente esse homem é Elias. E a palavra do Senhor nos diz que Azaquias mandou um capitão com 50 soldados ir atrás do rei de Elias. E a palavra do Senhor nos diz que quando aqueles homens estavam subindo, estavam sentados no cume do monte Elias. E quando aqueles homens encontraram com Elias, disse-lhe assim: olha, homem de Deus, o rei diz: desce. E a palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz que Elias, ele respondeu assim: se eu sou profeta de Deus, que desça do céu fogo e consuma todos vocês. A palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz que desceu fogo do céu, consumiu aquele capitão, e todos os 50 soldados foram queimados com o fogo que desceu do céu. O rei ainda, ele não se contentou e disse assim: prepara aí um capitão e mais 50 soldados e sobe até o monte e diz para Elias que é para Elias descer. A palavra do Senhor nos diz que subiu o capitão e mais 50. A palavra nos diz que quando aquele capitão avistou Elias assentado no cume do monte, ele disse assim: olha, desce depressa, porque o rei está mandando você descer agora.
A palavra do Senhor nos diz que o rei mandou o terceiro capitão, e subiu aquele terceiro capitão. E quando o capitão ele olhou Elias sentado no alto do cume do monte, aquele capitão ele ajoelhou-se diante de Elias e suplicou e disse assim: homem de Deus, peço que seja precioso aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50. Aquele homem ele reconheceu que o Deus de Elias era maior do que o Deus de Ecrom. Eu quero dizer para você que o Deus de Ecrom ele não tinha olhos, ele não tinha ouvidos para poder enxergar, ele não tinha boca para poder responder. Então aqueles soldados ele reconheceu que o Deus de Elias era maior do que o de Ecrom. O que eu quero dizer para você que o seu Deus ele é maior do que os teus problemas, que o seu Deus ele é maior do que a sua dificuldade, que o seu Deus é maior do que a sua situação, que o seu Deus é maior do que isso que você está passando. O meu Deus, o que eu estimo, ele é muito maior do que aquilo que você está passando. E quando Deus é maior, se Deus é maior, ele trabalha por mim, por você. E nessa noite eu já vejo Deus trabalhar. E nessa noite eu já vejo Deus trabalhar. E nessa noite eu já vejo Deus trabalhar. O meu Deus é maior, o meu Deus é maior, o meu Deus é maior. Se ele é maior nessa noite, então adore ele, adore ele, adore ele. Adore ele, porque ele já está aqui nesse lugar. E a palavra do Senhor nos diz que o anjo desceu e disse a Elias: agora desce, Elias. Agora desce e vai lá falar ao rei. A palavra do Senhor diz que Elias desceu, chegou à presença do rei e disse assim: olha, rei, desta cama tu não descerás mais e tu morrerás. O que aconteceu? A palavra do Senhor nos diz que o rei da cama ele não desceu e o rei ele morreu. O que eu quero dizer para você aqui nessa noite, que se prepara porque Deus está levantando Elias aqui nesse lugar. Deus está se levantando um profeta aqui nesse lugar. A palavra do Senhor diz que se eu sou homem de Deus, assim como Elias falou, que desça fogo do céu. A palavra do Senhor em outros capítulos diz que segundo a palavra de Elias, Elias dizia assim: não choverá segundo a minha palavra. O que eu quero dizer para você que homem como Elias, naquela época, eu admirei muito, que homem como Elias, na Bíblia como esse tempo, eu posso dizer que Elias era corajoso, mas Deus nessa noite está à procura de Elias corajoso, valente, que ande na caminhada do Senhor, que não recue para trás e que diga assim: se eu sou profeta de Deus, eu quero ver acontecer
Aleluia. Que a palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz que, havendo o Senhor de levar a Elias no redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive, ó Senhor, vive tua alma, que não te deixarei. Assim os dois foram juntos para Betel. Chegou em Betel, Elias diz a mesma coisa para Eliseu: olha, o Senhor agora me manda a Jericó. E quando eles chegaram em Jericó, o Senhor mandou para que ele partisse para o Jordão. E aconteceu a mesma história, mas Eliseu, ele não deixou e não largou o pé de Elias. O que eu quero dizer para você nessa noite, sabe por quê? A palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz que Elias passou por essas três cidades, mas nada aconteceu. Mas Eliseu estava no pé de Elias. O que eu quero dizer para você é que quando Eliseu estava diante de Elias, Eliseu ele tinha certeza que Deus iria vir buscar ele, e tinha certeza que ele ia ver a sua vitória, e tinha certeza que ele ia receber aquilo que ele temia no seu coração. Naquele tempo, Eliseu era sacerdote e estava acompanhando, era servo de Elias. Eliseu acompanhava para aprender com Elias, aprender o que Elias fazia. E a palavra do Senhor nos diz assim, que Elias, quando chegou ao Jordão, tinha 50 homens observando Elias e Eliseu. E quando ele chegou à beira do Jordão, a palavra do Senhor nos diz que Elias pegou a sua capa e tocou no rio. E o rio abriu para um para a direita e outro para a esquerda, e eles passaram a seco. A palavra do Senhor nos diz que Elias ele falou assim para Eliseu: olha, me pede o que tu quiseres, que se tu vir eu sendo levado diante da tua cabeça, o Senhor te concederá. E Eliseu ele pediu apenas isso: peço que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Eliseu, tu pediste uma coisa difícil, mas se tu me ver subindo, quando o Senhor vir me buscar, isso acontecerá. A palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz que quando Eliseu e Elias estavam ali, eis que veio do céu, como um fogo desceu e repartiu Elias de Eliseu. Uma carruagem desceu e Elias ele subiu. E quando Elias estava subindo, a palavra do Senhor nos diz que Eliseu ele viu Elias subindo. A capa de Eliseu caiu na direção de Elias, e Elias ele Eliseu pegou aquela capa. O que eu quero dizer para você é que Eliseu ele recebeu a porção dobrada de Espírito de Elias. Eliseu ele recebeu a porção de Elias. O que eu quero dizer para você nesta mensagem, o que eu quero dizer para você nesse texto, e sobre essa capa que desceu, a capa ela desceu na direção de Eliseu. O que eu quero dizer para você é que não adianta você tentar se esquivar ou ir atrás da bênção, que assim como a capa desceu na direção de Eliseu, a bênção do Senhor vai descer na tua direção nessa noite. Assim como a capa de Eliseu desceu, assim como a capa de Elias desceu, a vitória do Senhor garantida nessa noite descerá sobre a sua vida nessa noite. Sabe por quê? Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que Eliseu pegou a capa de Elias, pegou e colocou sobre o Jordão, e aquele Jordão abriu. O que eu quero dizer para você nessa noite, que Deus ele descerá a capa para você nessa noite. Como assim? Deus ele descerá para você, ele descerá um show para você, ele descerá virtude para você, ele te revestirá de toda a armadura nessa noite, porque o Senhor está sobre a sua vida. Naquele momento, a capa de Elias queria representar a um show de Eliseu. O que eu quero dizer para você, que nessa noite se prepare para pegar a capa de um show
aquele fogo subiu e pegou Elias. Elias mais nunca foi visto por ninguém. O que eu quero dizer para você nessa palavra, que tinha 50 homens do lado do Jordão, olhando e observando tudo que estava acontecendo, só reparando para ver o que ia acontecer. Quando Eliseu atravessa aquele Jordão, aqueles 50 homens se reúnem e dizem assim: olha, o teu Deus é o Deus vivo. Porque agora tu tens 50 valentes com você, Eliseu. Agora, Eliseu, tu tens 50 homens valentes que irá contigo. Deixa que nós vamos procurar Eliseu, deixa que nós vamos procurar Elias, deixa que nós vamos tentar encontrar para ver se o teu Deus não deixou Elias por aí. O que eu quero dizer para você, que muita gente te observa para ver o que vai acontecer na tua vida. Muita gente te observa para ver quando você vai cair, quando vai ver você, para ver quando você vai parar, para ver quando você vai desistir. Muita gente, eles te observam para ver quando você vai chegar e vai falar: eu não aguento mais, eu paro por aqui. Estão pensando que você vai entregar aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão, mas está enganado. E aqui tem profeta de Deus, aqui tem profeta de Deus, aqui tem profeta de Deus que não recua, aqui tem valentes de Deus que quando estiver na presença de Deus, ele está de pé, ele está de pé, ele está de pé. Se eles vão olhar para você, vai ter que olhar e ver Deus na sua vida. Deixa eu observar, deixa eu te olhar, deixa eu criticar, deixa eu olhar para você, mas vai ter que ver a vitória do Senhor sobre a sua vida nessa noite. Eu já sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu já sinto Deus aqui nesse lugar nessa noite. Eu já sinto Deus aqui nesse lugar nessa noite. Eu te dou 1 minuto para você adorar aí. Eu te dou 1 minuto para você adorar aí. Vai tomando posse daquilo que Deus deu para você nessa noite. Eu já vejo a capa do Senhor descendo sobre esse lugar. Começa a se revestir da unção de Deus nessa noite. Começa a se revestir da autoridade do Senhor sobre essa noite. Você vai dizer para o Senhor: Deus, eu quero sair daqui diferente. Eu quero sair daqui, Senhor, renovado com a tua presença. Eu estou sentindo Deus neste lugar. Eu estou sentindo Deus neste lugar. Eu estou sentindo Deus neste lugar. Eu estou vendo um profeta de Deus aqui neste lugar. Eu estou vendo um homem de Deus aqui neste lugar. Eu estou vendo mulher de Deus aqui neste lugar. Deixa eu ver se tem, 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 deixa eu ver se tem nessa
Senhor vai me responder. Deus quer ver você nessa noite, nessa maneira. Diz para Deus o que você quer nessa noite. Diz para Deus. Diz para Deus o que você quer nessa noite. Permissão do nosso pastor, se coloque de pé nessa noite. Eu já vejo uma nuvem de glória sobre essa igreja. Eu já vejo uma nuvem de glória sobre essa igreja.
que entrou nessas portas aqui nessa noite, dizendo assim: Deus, se tu não falar nesse lugar mais nunca, eu entro nessa igreja. Deus, se tu nessa noite não falar comigo, vou eu procurar outro lugar. Está aí a resposta de Deus na tua vida. Está aí o que Deus